Hoje nós vamos conhecer o uso da tecnologia no trabalho. O nosso trabalho, ele nem sempre teve a tecnologia que ele tem hoje. Hoje o homem conta com tecnologias avançadas para desenvolver o seu trabalho. No passado, a maior parte dos povos dividia o trabalho de forma bem e muito simples. Os homens, eles eram encarregados da caça e da pesca. As mulheres, elas cuidavam da roça e das tarefas domésticas. Essa era a divisão de trabalho no passado, né? Em épocas bem antigas. Hoje, há muitos outros tipos de trabalho e profissões, e mulheres e homens podem exercer qualquer uma delas. Algumas profissões são muito diferentes das que haviam antigamente. Ou seja, antigamente, a mulher não podia exercer determinadas profissões. Só os homens que podiam. Por exemplo, a mulher antigamente era proibida de usar calça comprida, né? Por quê? Porque só quem podia usar era o homem. A mulher, ela era proibida de votar, só quem podia votar era o homem. A mulher, ela não podia se candidatar a um cargo público, porque só quem podia era o homem. Hoje ela já pode exercer qualquer profissão. Ela é quem diz o que ela quer ser, certo? Então, essas profissões, elas foram mudando de acordo com os tempos. E de acordo com os tempos, as tecnologias, elas foram aparecendo, elas foram se inovando, e junto com as tecnologias, outras profissões foram aparecendo, certo? As profissões e os ofícios se modificam ou desaparecem com o passar do tempo, e outros são criados. Isso acontece com o surgimento de novas tecnologias. Além disso, as transformações e mudanças nas sociedades criam novos costumes e criam novas necessidades. Veja só, eu tenho aí duas gravuras. Uma gravura que é a de uma máquina de escrever. Era a máquina que se usava para se escrever um texto. E do lado eu tenho o quê? Eu tenho um computador. Esse computador já é o quê? Já é uma nova tecnologia, né? Então, esse computador, ele pode ser operado por qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, pode ser operado pelo homem, por uma mulher, ele pode ser operado. Essa máquina de escrever, ela só poderia ser utilizada por quem tinha o curso de datilografia. Por quê? Porque você tinha que ter habilidade aí para datilografar, né, essas letrinhas e escrever o seu texto, que já saía diretamente no papel. Não que a gente não precise ter o domínio da digitação para escrever um texto, né? Mas hoje em dia isso se tornou bem mais fácil, se modificou, né? Agora nós temos aí um outro avanço da tecnologia, a máquina. A máquina que é a máquina de costura. Veja que essa primeira máquina aí, para produzir as roupas, ela era simplesmente uma máquina que você colocava ali, portátil, em cima de uma mesinha, e ela tinha o quê? Uma manivela. Ela não era lá na eletricidade, né? Ela era numa manivela que você ia rodando para poder fazer a costura. Já do lado, a gente tem aí uma tecnologia nova, olha a modernidade. Essa daí você já coloca na energia,
você já tem uma facilidade, você já não vai ter que colocar toda essa força no braço para rodar essa manivela para poder fazer uma costura. E aí a gente tem também uma nova tecnologia que é no telefone, os meios de comunicação. Veja esse primeiro telefone aí, ó. Olha que esquisito danado. Então esse aqui é um dos primeiros telefones que surgiu no mundo. Depois dele veio esse outro aqui, esse do meio, né? Que já foi uma invenção mais moderna do que o primeiro. Onde se tinha um telefone parecido com esse aqui, era lá onde é a loja de João Correia hoje. Tinha-se um telefone parecido com esse que era atrás de uma porta. E as pessoas, quando queriam fazer uma ligação, ia lá e a dona do comércio, que ali tinha um comércio, né, era tipo um hotel onde vendia comida, bebida, essas coisas. A dona ia lá atrás dessa porta e rodava o troço, botava no ouvido e fazia aquela comunicação com quem ela queria. E dava um trabalho danado. E aí, por último, a gente já tem esse aqui, que é esse branquinho, né? Esse último aqui, que já é bem mais avançado, né? Onde a comunicação é mais rápida. Aqui você já tem como se conectar com a internet. Aqui ele já não tem mais aquela fiação toda para poder você fazer uma ligação. Então, é um avanço tecnológico, né? Nas comunicações. E aí, por último, a gente tem quem? A gente tem a caneta. A caneta que a gente utiliza no nosso dia a dia na sala de aula. Veja só, essa primeira caneta era nada mais, nada menos do que uma pena. E na ponta dela vinha com que você escrever. Só que dentro dessa pena não tinha a tinta, né? Não tinha a tinta como tem essa segunda caneta aqui, que é uma caneta moderna. É uma caneta dos dias atuais. Então, para poder escrever, você utilizava essa pena usando esse tinteiro aqui. Esse potinho aqui, ele tinha uma tinta que você iria utilizar na cor que você quisesse, na cor azul, na cor vermelha, na cor preta. E aí você colocava a pontinha dessa pena aqui dentro e ia no papel escrevendo, limpando a ponta e voltando novamente para o tinteiro. Então, gente, o avanço da tecnologia no trabalho foi grande. E aí surgiram-se o quê? Novas profissões. Surgiram-se novas profissões, surgiram-se novos costumes, e com isso, muitas vezes, principalmente, vamos dizer, lá no campo, vamos voltar para o campo. Quando a gente está lá no campo, muitas vezes deixou de empregar determinadas pessoas justamente por esse avanço. Antigamente, no campo, tudo que se era produzido no campo, o homem pegava aquela semente e ele mesmo saía colocando a semente nas covinhas, fechando com o pé, e dali ele tirava a sua plantação. Hoje, ele já tem o quê? Ele já tem máquinas capazes de fazer isso. Uma máquina que é capaz de perfurar a terra, uma máquina que é capaz de jogar a semente, fechar, limpar e até colher. Então, numa máquina dessa, trabalha quem? Um homem. Agora você já imaginou, numa grande plantação de milho, quantas pessoas não eram utilizadas para semear o milho? Quantas pessoas não eram utilizadas para colher este milho? Quantas pessoas não eram utilizadas para poder esse milho chegar até o mercado? Então, reduziu-se o número de pessoas que trabalham, reduziu-se os costumes, né, as tradições, foram mudando, né? É como o fogão da nossa casa.
O fogão da nossa casa começou com aquele fogão a lenha, né? Trabalho danado, a dona de casa tinha que ir na mata, cortar a lenha, trazer para casa, fazer aquele fogo, botar aquela fumaça toda dentro de casa. E ele foi se modificando com o tempo, né? Veio o fogão a gás, antigo, né? Depois esse fogão ele foi se modernizando. As pessoas ainda utilizavam o fogo, o fósforo, né, no caso, para acender aquele fogão, mas hoje em dia nem isso a gente precisa mais. É só comprou, botou a tomada lá no canto, pronto. Já está pronto para ser usado. Então, gente, isso é o quê? É a tecnologia no trabalho doméstico, no trabalho da roça, no trabalho de lá do consultório médico. E assim ele vai chegando, as novas tecnologias vão chegando, tem que aparecer novas pessoas que possam operar aquela máquina, aquela tecnologia que está surgindo, e aí vai surgindo as novas necessidades e as novas profissões, ok?